Ok, pessoal, então vamos recordar então a passada, onde nós vamos começar a implementar um banco de dados no LibreOffice, né, usando o Base do LibreOffice. Então, chamei o LibreOffice aqui e vou criar um banco de dados do Base, tá? Lembrando que nós devemos, nós vamos usar, no caso, o HSQLDB, que está incorporado ao LibreOffice. Existem muitos outros bancos de dados, tá? Mas nós vamos usar esse porque ele é aberto e assim nós podemos usar livremente sem pagar nada para ninguém e podemos distribuir, ok? Então vamos lá. Então próximo eu vou concluir e chamá-lo de banco de dados de teste, ok? Então teste aqui, ok? Salvar. Então, ó, criei meu banco de dados. Então, nós vamos lembrar que o nosso banco de dados, ele, no final das contas, é uma representação conceitual do nosso domínio, né? Nós escolhemos um campo problemático e agora nós vamos implementá-lo no banco de dados. Veja, para fazer um modelo conceitual dele, eu não preciso do banco de dados, tá? Eu posso até fazer em papel de padaria, isso aí não tem problema. Mas agora nós vamos implementar esse modelo usando um banco de dados e a partir daí nós vamos implementar então as entidades que são aqui as coisas que eu quero representar que são importantes no meu domínio, tá? Como tabelas, que são aqui, ok? Então, olha só, a primeira entidade que eu quero colocar no meu domínio é sei lá, eu estou inventando aqui, cada um vai fazer o seu, ok? Eu vou inventar, então, ó, a entidade, por exemplo, autor, ok? Então, ó, eu vou criar a tabela no editor e vou perguntar assim, para representar a minha entidade autor, eu preciso do quê? Primeira coisa que eu preciso é de uma chave primária. Ó, ID, autor. O que é isso? A chave primária, ó, ela vai ser um número, integer, tá? O que ela vai fazer? Ela é um número que vai identificar cada registro, cada exemplo de autor que eu vou colocar na minha entidade autor. É uma espécie de RG de cada registro para que exista só um de cada. Então, ó, eu venho aqui e vou dizer, ó, isso aqui é uma chave primária. Chave primária. O que eu estou dizendo quando eu digo que é chave primária aqui? Eu estou dizendo que o banco de dados mesmo vai controlar a repetição desse número. Quer dizer, o banco de dados é responsável por manter a consistência dos meus dados, certo? Certo. Mas agora, então, eu estou pedindo para ele, uma vez que ele faz isso, para ele controlar se repete ou não o ID autor. Então, eu pedi, ó, vai ser chave primária. O que mais que vai ter na minha entidade autor? Olha, vai ter o nome do autor, tá? O que vai ser isso? Isso aqui vai ser um texto, olha. Então, eu estou estruturando a minha base de dados. Por quê? Porque eu estou colocando estruturas prévias na minha entidade. Isso se chama, então, estruturar. É por isso que a gente estrutura a base de dados. É por isso que a gente analisa. Por exemplo, ó, o nome do autor vai ser o texto, ok? E se eu quiser colocar, por exemplo, ó, data de nascimento. Nascimento. Olha que legal. Eu posso dizer o seguinte, ó. Opa. Eu posso pedir para isso aqui ser uma data, ok? Por quê? Porque daí o banco de dados vai tratar a data diferente do texto. Na hora de eu fazer operações, por exemplo, colocar em ordem, ele vai colocar diferente, ele vai ter
possibilidades diferentes de colocar em ordem, de fazer operações, esse tipo de coisa. Isso é muito importante e isso caracteriza a minha estrutura de dados. Ok? Legal, né? Então, ó, só isso, tá? Vou salvar. Depois eu posso colocar mais coisas. Por enquanto, ó, eu vou salvar só como o nome da entidade tá em singular, ok? Então vai ser autor, ok? Um substantivo simples no singular, ok? Ó, muito bem, fecho aqui. Vamos ver, olha só, eu criei então uma tabela. Essa tabela, ela representa no plano do banco de dados a minha entidade. Então, olha só como é que ficou. Eu clico aqui 2 vezes, abri, ó, ID autor, nome do autor. Ó. Então, eu vou colocar o ID 1, primeiro autor, vai ser Benjamin, ok? Qual a data de nascimento? Vai ser 4/9/1971. Muito bom, tá? Qual vai ser o segundo exemplar de autor? Então, veja que eu tenho que colocar, ó, outro número aqui, vai ser o João, tá? Então, João, ok? Ele nasceu em 1º de janeiro de 1980, ok? Muito bem, vou colocar o terceiro, então, ó, 3, José, ok? Ele nasceu 2/2/1985, tá? Mais próximo da idade de vocês. Vamos lá. Vamos lá, 4 vai ser a Ana, ok? A Ana, ela nasceu dia 5/5 de 1960, ok? Então, beleza. 1960. Olha só que legal agora. Eu vou dizer o seguinte, ó, o ID 4 vai ser a Júlia, tá? Júlia, que nasceu dia 1/1/1970, ok? Olha só. Erro ao inserir um novo registro. Por quê? Porque eu repeti o número da chave primária. Não pode, eu pedi para o banco de dados fazer isso, então eu tenho que mudar. Ó. Eu vou dizer 5. Agora foi. Então, tem 5 exemplares da minha entidade autor. Então, isso aqui são autores, e esses campos definem o que é um autor para mim. Mesmo que eu não saiba, por exemplo, o dia do nascimento, tá? Por exemplo, eu não sei, mas quer dizer que é possível ter um dia de nascimento na data de nascimento. Legal, né? Então fica possível porque eu descrevi a minha entidade assim. Muito bem. Aqui. Fecho aqui. Então, ó, se eu quiser colocar alguma outra coisa em autor, eu venho aqui, editar, tá? Eu posso colocar, sei lá, endereço, tá? Endereço, ok? E vou pedir para ser um texto, tá? Na chave primária, eu posso pedir para ser um valor automático, quer dizer, o próprio banco de dados ele vai dizer que ele vai colocar mais um. Isso é um barato, né? É o banco de dados que controla isso aí. Então, salvei. Ok? Autor, como é que fica? Olha só, tem um endereço, um campo novo que eu inventei agora. Tá? Não tem nada porque eu não disse nada para ninguém. Então, se eu quiser colocar outro, olha só. Veja que agora tem campo automático aqui. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, Maria. Tá? Maria, tá? Ela nasceu no dia
3 de 1950. Ela tem endereço teste, ok? Sai. Olha só que legal. O próprio banco de dados, ele colocou o próximo número aqui na chave primária. Então, eu não tenho mais que me preocupar em saber que campo eu tenho que colocar, porque eu mudei a propriedade do campo que eu estava estruturando no seu campo de design, tá? De edição. Olha que legal, vocês viram então que nós estruturamos, nós dissemos que o nome do autor é um texto e dissemos que a data de nascimento é uma data. Por quê? Porque agora, quando eu quiser colocar em ordem crescente, por exemplo, ó, ordem crescente, ele vai começar com a Ana, ele vai colocar em ordem alfabética. Começou com a Ana, Benjamin, João, José e Maria. Se eu quiser colocar em ordem pela data, ele vai respeitar o tempo. Então, qual é o primeiro? É o 3 do 3 do 50, depois 60, 70 e assim por diante. Se eu quiser colocar ao contrário, em ordem decrescente, mesma coisa, ele colocou todos os registros obedecendo a ordem de data, mas eu posso colocar ordem de nome, tá? Ou pela ordem do ID mesmo, que é o que estava antes. Ok? Muito legal, né, pessoal? Então eu gostaria que cada um de vocês, então, tentasse fazer o seu, porque é isso que interessa, é isso que é importante. É importante que vocês façam o seu exemplo. Ok? Espero que que isso tenha ajudado vocês. E eu gostaria que vocês tentassem fazer outras entidades para que a gente possa treinar esse pensamento que é estruturar as tabelas de acordo com as entidades que você encontrou. Ok? Legal, né, pessoal? Então vamos lá. Espero o banco de dados de vocês, então.